Eu sou o professor Delvacir Costa e nós estamos iniciando a disciplina muito interessante, muito importante, chamada História da Igreja. Ninguém consegue ser um bom cidadão, um bom patriota, se não conhecer a história do seu país, da sua nação. Da mesma forma, para que possamos viver um cristianismo pleno, nós precisamos conhecer a história da Igreja do Senhor. Não apenas conhecer a Bíblia, que é de fundamental importância, que é imprescindível, ninguém é cristão verdadeiro se não conhecer a Bíblia, mas precisamos conhecer também a história da Igreja. Para o exercício do ministério cristão, nós também precisamos conhecer a história. Eu entendo que a história é cíclica e muitos eventos pelos quais a Igreja passou, hoje em dia ela está passando novamente. Eu poderia citar perseguições em alguns lugares do mundo, eu poderia citar as heresias que estão atacando a sã doutrina de uma forma assombrosa, e isso tem ocorrido ao longo da história em períodos cíclicos. São ondas de heresias que surgem, são combatidas com veemência, com a palavra de Deus, e depois há um momento de calmaria, podemos dizer assim, antes que elas retornem com toda a sua força. E conhecendo a história da igreja, nós podemos nos prevenir e nós podemos viver um cristianismo não alienígena, não um cristianismo de outro mundo, até mesmo porque a maioria dos evangélicos, quando se refere ao período de não fé, de não crença, antes da sua conversão, costumam se referir a quando eu era deste mundo. E parece que hoje nós vivemos numa outra dimensão, num outro mundo, num outro planeta, mas nós temos um pano de fundo, tanto geográfico quanto histórico. E é interessante nós situarmos a igreja dentro da história. Aí nós conseguimos entender de fato o que é a igreja e quais as implicações de ser igreja no mundo no qual nós vivemos. São mais de 2000 anos de lutas, de dor, de martírio, sangue, muito sangue derramado pelo direito de crer, pelo direito de exercer a sua vida de acordo com a sua crença. São mais de 2000 anos de lutas, mas também de vitórias, que comprovam as palavras do Senhor Jesus em Mateus 16:16, quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muitas pessoas que têm uma ideia errada desse texto, fazem uma exegese errada do texto e dizem que o inferno ataca a igreja e que a igreja consegue resistir. Não, é o contrário. Porta é instrumento de defesa. Por que existe a porta? Para passar? Não. A abertura da porta é para se entrar e sair, é para dar passagem. A porta existe para ser fechada e trazer segurança para aqueles que estão do lado de dentro. E o que acontece? O inferno, mesmo usando perseguições, mesmo usando heresias e usando uma série de outros artifícios e artimanhas, o inferno estava, na realidade, fechando as suas portas para que a igreja não avançasse, para que a igreja não conquistasse terreno, para que a igreja não se expandisse. O inferno fecha as portas, mas as portas do inferno não prevalecem. Aquele pequeno grupo de homens e mulheres amedrontados que estavam lá no cenáculo após a morte de Jesus, um grupo que não passava de 120 pessoas, ele tornou-se uma incontável multidão. Bilhões de pessoas ao redor do mundo creem no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Isso é sinal de que o inferno não conseguiu conter o avanço da igreja. As portas do inferno não prevaleceram e a igreja conquistou terreno, conquistou o mundo e conquistou vidas, resgatou vidas que estavam destinadas ao inferno. Então esse texto, visto nessa perspectiva, nos dá uma outra ideia, uma outra sensação, um gosto de vitória, não medo.
não retração, mas sim um ímpeto de avançar e de conquistar. Porque quando a igreja marcha, quando a igreja edificada por Cristo avança na sua missão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Pensando nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da igreja. Quando surgiu a igreja? Há pessoas que dizem que a igreja surgiu em Roma, com Pedro, quando ele instituiu. Há pessoas que dizem que esse texto de Mateus 16, quando Jesus disse a Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que ali ele estava edificando, ele estava dando origem à igreja. Na realidade, Efésios capítulo 3, versículo 9 nos diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, lá no início, antes do mundo, antes da criação, esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. A igreja nasceu no coração de Deus. Se usa muito essa expressão para se falar de missões, para se falar do avanço missionário. Mas antes da obra missionária, a igreja é um projeto de Deus e é um projeto que existe antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. Estava oculto em Deus. Efésios 1:4, Paulo diz que ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É esse o papel da igreja, ser santos e irrepreensíveis, eleitos por Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. O apóstolo São Pedro, ele diz, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então a igreja surgiu no coração de Deus, a igreja tem origem na eternidade. Deus não criou a igreja como um recurso de última hora com a ascensão de Cristo. Não, a igreja já tinha a sua origem definida em Deus antes da fundação do mundo, antes da criação, nos séculos da eternidade. A fundação da igreja, a fundação propriamente dita, ela tem em Jesus Cristo o seu marco. Quando João Batista diz para os seus discípulos, para aqueles que estão às margens do Jordão, para serem batizados, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele estava inaugurando a igreja, ali ele estava formando a igreja. Quando ele chama os discípulos e diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, ele está convocando os primeiros membros da sua igreja, que foram os 12 apóstolos, depois os 70, depois aquele grupo de homens e mulheres que chegou a um número de 120, posteriormente em torno de 500 pessoas. E com o Pentecostes nós temos então a primeira grande explosão de crescimento da igreja. Mas Jesus Cristo fundou a igreja. Sua origem é na eternidade, é no coração de Deus. Jesus Cristo funda a igreja. O que estava oculto em Deus é revelado em Jesus Cristo. E quando ele diz, edificarei a minha igreja, ele já está dando diretrizes, ele está mostrando a constituição da igreja, que é a sua palavra. E está garantindo que essa igreja, por ele fundada, terá uma permanência até que ele volte para buscá-la. Por isso ele diz o texto que eu já citei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor está com ela, o seu fundador é o seu grande defensor. Ao longo da história, muitas pessoas, e ainda nos dias atuais, pessoas se arvoram, se autoproclamam defensores da igreja. A igreja tem um defensor, que é o seu cabeça, que é o seu fundador, Jesus Cristo. Ele zela, ele vela, ele cuida da sua igreja. E o nascimento da igreja se dá no domingo de Pentecostes, na manhã do dia de Pentecostes, quando um grupo de em torno de 120 pessoas está reunida num cenáculo, orando, buscando a presença de Deus, línguas como de fogo aparecem distribuídas sobre eles. Um som como de um vento, não houve vento, houve um som. Um som como de um vento veemente, impetuoso, o som de um temporal. Enche o lugar e eles começam a falar
em outras línguas. A igreja está tendo o seu nascimento, está se tornando pela primeira vez pública e conhecida das pessoas que fogem ou que estão fora daquele círculo mais íntimo que andou pessoalmente com Jesus Cristo. O triplo efeito do Pentecostes, ele iluminou a mente dos discípulos de Jesus. Eles entenderam a dimensão espiritual. Segundo lugar, eles compreenderam que o reino não era um reino político, era um reino espiritual, era um reino eterno, era outra dimensão, não aquela terrena, político, geográfico, militar que eles estavam pensando que eles tinham na sua mente. Por isso eles brigavam, por isso eles discutiam: Senhor, no teu reino podemos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda? Porque eles não haviam entendido a dimensão do reino. E no Pentecostes eles entendem. E eles são capacitados pelo Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Para quê? Para anunciarem a palavra. Que Jesus havia dito, capítulo 1, versículo 8 de Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O testemunho público da igreja começa com o enchimento do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que Deus fundou a igreja, Jesus Cristo formou a igreja e o Espírito Santo confirmou a igreja. A Trindade trabalhando unida para que a igreja tomasse forma, desse os seus primeiros passos, se expandisse, se espalhasse pela face da terra e conquistasse o mundo. Por isso, quando Paulo chega numa determinada localidade, as pessoas dizem: esses que conquistaram ou que transtornaram o mundo, chegaram também a nós. Foi obra da Trindade. Deus funda, Jesus forma e o Espírito Santo confirma. E a partir de Atos dos Apóstolos nós temos o dia a dia da igreja, no seu crescimento, na sua consolidação, na sua confirmação e na sua expansão, sendo narrados. E depois nós temos a história da igreja e temos também o testemunho das nações que falam sobre o crescimento e o avanço da igreja. É interessante que a igreja surgiu naquilo que Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. O mundo estava pronto para receber a mensagem do Evangelho. Por isso que Paulo disse: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O mundo da época de Cristo, o mundo antigo, o mundo da igreja primitiva estava pronto para receber o Evangelho. As pessoas, elas tinham o caminho aberto. E Deus tinha, podemos dizer assim, a estratégia perfeita para conquistar o mundo. Vamos ver de que forma. Em primeiro lugar, nós temos no mundo antigo uma geografia estratégica. Aonde nasce a igreja? A igreja nasce em Jerusalém. A igreja nasce na Palestina antiga. A igreja nasce na Judéia. E ali ela se estabelece. Qual é a importância da Judéia? Nós estamos vendo aqui um mapa da época e nós temos várias rotas comerciais e militares de extrema importância que passam pela região da Judéia, onde a igreja nasceu. Pessoas de todo o mundo vinham ou passavam pela Judéia, passavam pela Palestina por causa das rotas comerciais. De Mênfis, de Heliópolis, as rotas comerciais que levavam até Nínive, até Damasco, até a Babilônia, até a Síria e a Ásia Menor, elas passavam, costeando, beirando o mar Mediterrâneo, passavam pela Palestina. Da Babilônia para o Egito, dos países do norte, da Assíria, de vários outros países, havia rotas comerciais que passavam pela Palestina. Era um entroncamento, era um encontro de rotas que vinham de todo o mundo. Nós temos o Porto de Tiro, que era extremamente importante. Pessoas que vinham da Europa, da Ásia, do norte da África, tinham no Porto de Tiro um ponto de desembarque de mercadorias, de embarque de mercadorias,
Enfim, a rota marítima ou terrestre passava pela Galileia, passava pela Judéia, passava por Samaria, passava por aquilo que nós conhecemos como Israel nos tempos de Jesus. Embora as tribos do norte já não existissem mais, já tivessem sido dispersas pela Síria, por todo o Império Assírio, mas apenas Judá, a tribo de Judá e Benjamim estavam estabelecidas. O Israel que nós conhecemos no Novo Testamento estava ali na Palestina. E as rotas marítimas e terrestres passavam. Então, pessoas de todos os lugares passavam por Jerusalém, passavam pela Judéia, passavam pela Galileia, passavam por Tiro, ouviam. Porto de Cesareia era um outro porto muito importante, e ouviam o Evangelho e levavam para suas nações de origem. E dali, pessoas levando o Evangelho podiam partir para todos os lugares do mundo, como aconteceu com Paulo e Barnabé, com Paulo e Silas e com as equipes missionárias da antiguidade. Então havia uma geografia estratégica. A plenitude dos tempos se manifesta na geografia. Segundo lugar, uma língua estratégica. A cultura que dominava já era a cultura romana. O Império Grego havia sido suplantado e dominado pelo Império Romano, mas a língua universal, a língua comercial e a língua falada na maioria dos países era o grego. Não precisava-se de intérpretes. Em qualquer lugar do mundo que se fosse, as pessoas falavam e entendiam o grego. Não um grego clássico, mas um grego de nível popular chamado koiné. E esse grego, ele era falado também em Israel, também na Palestina. Usava-se o aramaico, que deu lugar ao hebraico como língua pura, como tronco linguístico. Havia o aramaico, que era um idioma derivado do hebraico, mas a língua universal, talvez muito mais do que o inglês hoje, era o grego. Qualquer pessoa que saísse proclamando o Evangelho, ela seria compreendida quando pregasse usando a língua universal, que era a língua grega. Então havia uma língua estratégica, a plenitude dos tempos. O Evangelho surge para o mundo, Jesus Cristo vem, e a igreja tem o seu nascimento e a sua expansão com uma língua universal, o que facilitava a comunicação do Evangelho. Um dos grandes problemas que os missionários enfrentam hoje, quando chegam em alguns países, em algumas tribos, é o aprender a língua. E para dominar um idioma, às vezes se leva 2, 3, 4 anos. O Evangelho tinha um mundo pronto para ouvi-lo, porque todos falavam a língua grega. E havia também, por causa da cultura grega, e também com a cultura romana, havia a tolerância religiosa. O Império Romano, um império politeísta, um império que não servia a um único Deus. Ele tolerava as religiões, os cultos e os deuses dos povos conquistados. Não havia problema em você, sendo conquistado política e militarmente por Roma, continuar tendo a sua independência religiosa. Em qualquer lugar, as pessoas estavam abertas para ouvir a mensagem sobre os deuses, sobre as divindades. Então chega o Evangelho proclamando a mensagem de Jesus Cristo, chega a igreja proclamando a mensagem de Jesus Cristo, proclamando o Evangelho, num mundo de absoluta tolerância religiosa. Essas questões mostram que Jesus Cristo veio para formar a sua igreja na plenitude dos tempos. O mundo estava pronto para receber o Evangelho, para ouvir o Evangelho. Não quer dizer que o mundo estava pronto para se tornar cristão, mas para ouvir os desígnios de Deus conduziram a história da humanidade. Deus age na história e Ele conduziu com seus desígnios para que Jesus Cristo viesse e a igreja fosse formada quando o mundo estava pronto para ouvir, para receber a mensagem de uma forma
plena. Deus é, sem dúvida alguma, o maior de todos os estrategistas, e Ele prepara o mundo, prepara a humanidade para receber seu Filho e para receber a mensagem dessa igreja que Jesus Cristo veio formar, da qual nós fazemos parte ainda hoje. Pensando um pouquinho na igreja do primeiro século, Atos 9:31 é significativo, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Só que aí acontece o quê? Vem a perseguição, principalmente a perseguição que sucedeu ao apedrejamento, à morte, ao martírio de Estevão. E essas pessoas que se multiplicavam cotidianamente, Atos diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar, ou que iam sendo salvos, de acordo com outra versão. Então nós temos que essa igreja que estava na Judéia, Galiléia e Samaria, com a perseguição que vem aí sobre a igreja após a morte de Estevão, todas essas pessoas saem da Judéia, principalmente, saem da Galiléia, saem de Samaria e vão sendo espalhadas, vão sendo levadas pela perseguição. Apenas os apóstolos ficam em Jerusalém. E o evangelho se espalha, chegando a Antioquia, 500 quilômetros distante de Jerusalém, e dali ela vai se espalhando gradativa, embora lentamente, gradativamente. Interessante que até essa época a igreja pregava apenas para judeus. Recebia prosélitos, recebia não-judeus, recebia gentios, sim, mas a proclamação era apenas para judeus. Parece que a igreja tinha entendido até aquele momento que o evangelho de Jesus Cristo era para os judeus, que Jesus era o Messias dos judeus, mas principalmente com a obra do apóstolo Paulo, essa ideia equivocada, ela é debelada, ela é totalmente transformada e os gentios ouvem o evangelho. O crescimento da igreja, ele começa de uma forma mais acentuada com as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foram 3 viagens missionárias, a primeira partindo de Antioquia, as outras 2 partindo de Jerusalém. Ele percorre toda a Ásia Menor, como nós podemos ver no mapa aqui, parte da Europa, parte sul da Europa. Ele prega a palavra de Deus, ele planta igrejas e depois ele retorna para dar os seus relatórios. 3 viagens missionárias e depois uma viagem como prisioneiro imperial indo para Roma, mas nessa viagem ele prega também na ilha de Creta, ele prega em Malta, ele prega ao longo do território que hoje compreende a Itália, quando ele está sendo levado para Roma, e ele prega em Roma. É interessante que quando Paulo chega a Roma já existe uma igreja. Tanto que, muito antes de ir a Roma, ele escreve a Epístola aos Romanos. Quem é o fundador da igreja em Roma? Diz a Igreja Católica que é Pedro. Não existe nenhuma prova documental ou histórica de que Pedro tenha estado, muito menos martirizado em Roma. Mas a verdade é que quando Paulo chega em Roma, já existe uma igreja forte para a qual ele já havia escrito, uma igreja que evangeliza e que marca presença na cidade. Mas as viagens de Paulo foram o primeiro grande impulso para o avanço da igreja, para deixar as fronteiras ali da Palestina, Antioquia, que era o ponto mais distante, e alcançar o mundo, se tornar realmente uma igreja universal em seu alcance. Além das viagens de Paulo, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas que é citado nas Escrituras. Pessoas que ouviram o Evangelho, pessoas que foram convertidas. Se nós pensarmos lá no Pentecostes, nós temos 3.000 pessoas que não eram de Jerusalém, que não eram dali, que tinham vindo para a festa de Pentecostes. 14 nações são citadas no texto de Atos, que ouviram o Evangelho e eles voltam para os seus países, para as suas terras, levando a mensagem do Evangelho. O dom de línguas não eram línguas dos anjos, eram línguas terrenas.
E as pessoas que estavam falando em línguas, elas estavam pregando o evangelho para pessoas que estavam ali e entendiam, na sua língua materna, o que causava um impacto muito maior. Embora eles entendessem o grego, embora o grego fosse uma língua universal, ouvir o evangelho na sua própria língua materna causava um impacto muito maior, principalmente quando se leva em conta que os homens que estavam pregando, que as mulheres que estavam pregando, não sabiam falar aquela língua. Era um milagre linguístico, sobrenatural, para anunciar o evangelho com um grande impacto. E essas pessoas saem formando essa tão grande nuvem de testemunhas que anunciam o evangelho até os confins da terra. Os 3.000 que ouviram a palavra, foram batizados no dia de Pentecostes, voltaram para as suas nações de origem, levando o evangelho. E Atos 8 e Atos 11 fala que todos foram, exceto os apóstolos, espalhados, levados pela perseguição, e iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra e fazendo novos convertidos, expandindo a igreja, levando a igreja adiante. As perseguições que houveram nesse período, as perseguições foram perseguições localizadas, intensas, ferozes, mas localizadas. E elas tinham alguns motivos. As primeiras perseguições foram pelos judeus, por parte dos judeus, ou gentios instigados pelos judeus. O primeiro inimigo da igreja foi o próprio Israel, foram os judeus. Qual era o motivo? Em primeiro lugar, eles proclamavam Jesus como o Messias. Os judeus não viram em Jesus o Messias. Os judeus não viram em Jesus Cristo o cumprimento das promessas de Deus. Não o reconheceram, não o identificaram. Eles queriam um Messias político e militar restaurando o reino, sacudindo o jugo romano. E Jesus vem falando de um reino espiritual, não foi reconhecido. E quando a igreja pregava que Jesus era o Messias, os judeus perseguiam a igreja. Segunda razão, aceitação de gentios na igreja. A igreja começa a receber gentios, não apenas judeus. E essa mistura, essa mescla de judeus e gentios era inaceitável para o judaísmo. Tanto que no templo havia o pátio dos judeus e havia o pátio dos gentios. E não era um pátio para turistas conhecerem o templo. Eram os prosélitos, eram os judeus, os não-judeus convertidos e circuncidados que iam naquele pátio adorar a Deus, mas em separado dos judeus. E a igreja aceita gentios. Isso causa perseguição. E por parte dos gentios, Antioquia e as outras cidades, Éfeso, ali por onde Paulo andou, qual era o motivo da perseguição? Eles denunciavam a idolatria e a feitiçaria nas quais vivia mergulhado o povo de então. E quando a igreja começa a fazer isso, ela começa a ser perseguida. Mas eram perseguições momentâneas e localizadas, não era uma perseguição de cunho universal e nem tão duradouro assim. Aonde os crentes estavam, onde os missionários estavam, havia perseguição. Eles iam embora, essa perseguição cessava. Nesse período, fortalecimento, auge do Império Romano, Roma entra em cena. E é aquilo que nós podemos chamar de a era sombria da história da igreja. Roma entra em cena, a última geração do primeiro século, que vai de 60 a 100 depois de Cristo, nós temos Roma no auge do seu poder. E para a igreja, em razão das trevas, da perseguição e tudo o que aconteceu, nós temos então a chamada Era Sombria, uma era de dor, de lágrimas e de muito sangue. O que acontece nesse período, resumidamente, nós temos perseguições intensas, vários imperadores da época perseguem a igreja. Por que a igreja é perseguida? Em primeiro lugar, por não adorarem ídolos. Eles não tinham uma representação icônica do seu Deus. Por isso, eles eram taxados de ateus.
todos os povos, todas as religiões, todas as crenças podiam mostrar o seu Deus. Esse é o meu Deus, mostrava um ídolo. A igreja não tinha ídolos, não possuía ídolos, era acusada de ateísmo. Segundo lugar, como a religião, ela permeava todos os aspectos da vida, social, familiar, tudo, os crentes se afastavam do convívio com os não cristãos e eram chamados de antissociais e eram antipatizados. Outra razão, eles não prestavam culto ao imperador. Roma não tinha o menor problema em aceitar os outros deuses, desde que os povos conquistados adorassem o imperador, queimassem incenso a eles. E os cristãos, a igreja não fazia isso. A saudação usual nas ruas era César é Senhor, o famoso Ave César do latim, ressuscitado depois por Adolf Hitler, era a mesma saudação, uma homenagem, uma honra, um tributo prestado ao imperador. Então as pessoas passavam na rua por um crente e diziam, César é Senhor. E o crente respondia, não, Jesus Cristo é o Senhor. Por não prestarem culto ao imperador, eles foram perseguidos, chamados de antipatriotas e de desleais ao império e à figura imperial. Reuniões secretas. Por não serem aceitos, por serem perseguidos, eles procuravam lugares secretos, lugares ocultos. E aí eles eram acusados de sublevação e de orgias, de complôs, de armações políticas contra o império ou contra as autoridades, e também de praticar orgias, porque estavam escondidos nas suas reuniões. Outra razão, os cristãos chamavam as mulheres da igreja de irmãs, e eles foram acusados de relacionamento incestuoso. Eles eram acusados de corromper, embora a podridão moral fosse completa em Roma, no Império Romano, eles acusavam a igreja de práticas incestuosas que eram consideradas normais até mesmo na corte imperial. E eles foram acusados por Nero de causarem um incêndio em Roma. Há várias correntes, há várias teorias quanto ao incêndio de Roma. Uma delas, a mais usual, a mais aceita, é que Nero pegou aquilo que nós chamaríamos hoje de favela e mandou incendiar para construir um parque público, e diz a pseudo-história que ele tocava lira enquanto assistia dos Jardins Reais o incêndio. A verdade é que a acusação pelo incêndio recaiu sobre os cristãos e eles foram muito perseguidos. Cristãos e judeus foram expulsos de Roma por conta disso. Nesse período nós temos o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. Acontece o quê? Paulo e Silas, eles saem com Barnabé e outros, eles saem para pregar o evangelho. Eles começam a receber na igreja pessoas que não são da etnia judaica, não são judeus. E os judaizantes, principalmente em Jerusalém, querem que eles sejam circuncidados e se submetam aos ritos judaicos. Paulo e Barnabé, representando a igreja de Antioquia, vão a Jerusalém para a primeira reunião, para o primeiro concílio da história da igreja, concílio de Jerusalém, presidido pelos apóstolos. Parece-nos que Tiago tem a primazia nessa reunião, nesse concílio, e eles, depois de muito debaterem, tomam aquelas decisões que estão inseridas em Atos dos Apóstolos. Eles não precisam se circuncidar, não precisam se tornar ou se travestir de judeus. Eles deveriam se abster da idolatria, da carne sufocada e de relações sexuais ilícitas, e servir ao Senhor e proclamar o Evangelho. Esse é o primeiro concílio conhecido, é o primeiro concílio realizado pela igreja e marcou de fato a sua época. Aí nós vamos entrar na próxima aula, no nosso próximo vídeo, na igreja no período de 100 a 312, que é um período de intensa perseguição e de grandes transformações.